Gastantes, voltando aqui com a parte 2 do vídeo, sobre como vencer a frustração na medicina. Eu venho trazer para vocês agora algumas fotos para mostrar para vocês o início da minha instituição, como foi. Aqui nessa primeira foto, de junho de 2021, representa o início da minha volta a estudar para o Enem, da volta aos estudos. Meus estudos certinho, eu estudando sozinho, eu fazendo um cursinho, mas eu ali focada. Então, o que me tirou do limbo que eu estava de frustração para chegar com esse pouquinho de motivação aqui em junho de 2021 foi o quê? Foi me obrigar a estar fazendo as coisas, mesmo sem querer, tá? Quando eu estava bem debilitada, eu me obriguei a fazer as pequenas coisas, a me cuidar, a ter lazer mesmo sem querer, e estar ali estava me cercando também de pessoas com uma energia melhor, com pessoas que também estavam querendo crescimento de alguma forma. Então, eu estava ali fazendo cursos, fazendo coisas da minha rotina comum, mas sem desistir, sem parar, né? E aí, como eu sabia que eu não tinha outra saída, se eu quisesse voltar para a medicina, só seria pelo Enem, eu fui criar um Instagram. Esse Instagram que hoje é Prof. Alex Oliveira, ele se chamava bio.química-enem. Era esse Instagram aqui do lado que eu coloquei também, registrei ele, para poder sempre lembrar de onde eu saí, de como começou tudo. Então, tudo sempre teve direções de Deus na minha vida, de propósito. Quando, desse tempo, do início da restituição para cá, tudo que aconteceu foi debaixo da direção de Deus, tá? Porque aqui eu já estava começando a escutar a voz dele, já com mais intensidade. Então, eu dava ajuda, né, para o pessoal que tinha dificuldade em biologia e química, sempre foram as áreas que eu tinha mais facilidade. E eu pensava, já que eu não sei quanto eu vou passar, pelo menos eu estou aqui, né, ajudando pessoas e estou me ajudando também, porque eu tinha que estudar essas matérias novamente, eu tinha que estar revisando. Então é muito importante a gente estar, né, compartilhando uns com os outros os nossos conhecimentos, porque aí a gente fixa mais. Então, estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo, de estar mostrando para vocês um pouco de como eu consegui vencer a frustração, de como eu me mantenho firme sem ela, com a palavra de Deus, isso que me motiva a continuar também. Então, eu hoje estou na faculdade de medicina, essa amostra que eu estou fazendo, esses momentos de mentoria, tudo isso me faz lembrar de onde eu saí, me reforça que vale a pena lutar. Então, assim, mesmo que você já esteja no mais alto nível relacionado à medicina, já esteja na especialização, não importa onde, você precisa estar sempre retornando, olhando para os seus registros passados, as suas lutas e as suas vitórias, suas conquistas do passado também é importante, porque aí você vai vendo, olha só o quanto eu caminhei, olha só o quanto eu evoluí. Então, além de se manter caminhando, ainda que doa, ainda que você esteja muito mal, o segundo ponto que você precisa fazer é registrar o processo. Registre. Tire fotos sobre cada etapa para você, no final, ver sua evolução. Então, essas duas dicas, esses dois mecanismos que eu fiz comigo, me levaram a ter mais motivação, porque eu vi a diferença. Nossa, do ano passado para cá eu melhorei bastante. E eu via minhas notas, como que evoluíram. Tudo isso foi me dando motivação. Então, é um conjunto de coisas, mas eu cito essas duas principais, que é se manter ativo em atividade, seja trabalhando, não ficar só em volta do estudo, tá? Tira essa idolatria da sua vida, tomar muito cuidado. Ter também tempo do lazer para outras coisas e registrar todas as etapas. O máximo de coisa que eu puder para poder você ter lá na frente como eu registrei. Igual essas fotos aqui. Aqui eu digo que é o início da restituição, porque foi nesse dia que eu tirei essa foto que eu prometi para mim mesma que eu ia até o fim. Então foi nessa foto que eu tive a certeza mesmo que Deus queria que eu continuasse. Ali entrou em mim o sentido de tudo que eu estava passando. Aí eu pensei, não, isso tudo é para me produzir mais fé, perseverança, isso tudo que eu estou vivendo é para lá na frente eu poder motivar outras pessoas, como eu estou fazendo aqui agora. Então, nesse dia dessa foto, eu peguei o jaleco de 2017, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, coloquei, e ali eu falei, eu vou restituir esse sonho. Tá pesado, tá, mas eu vou restituir. Então, é aquele momento que eu me vi vivendo o meu sonho de novo,
com tudo diferente, sendo mais madura espiritualmente, principalmente, porque não adianta a gente fazer com a nossa força, porque uma hora a nossa força se esgota. Então você vai precisar da força de quem tem força o tempo inteiro, que é a fonte inesgotável, que é Deus. Por isso que essa mentoria é toda voltada para Ele, para a palavra dele. E para te instruir espiritualmente também. E aí veio a restrição, com muita luta, foram muitas peneiras que eu passei, muitas provações. Tá? Não foi só estudar. Por trás de todo o estudo, que não foi um estudo pesado, eu estudei pelo meu método, eu fui estudando com direcionamento, fui fazendo tudo de acordo com dentro das minhas falhas, tá? Eu fui trabalhando em cima das falhas. Não só falhas nos erros de prova, de questões, falhas que eu digo na minha personalidade, como a procrastinação. Eu procrastinava muito. Às vezes eu tinha um sono muito excessivo, às vezes eu ficava com muita preguiça. Então, eu fui trabalhando em cima disso tudo. Então, existe processo por trás disso, tá? Então, e aí eu ponho essas duas fotos para lembrar do início, né, de quando eu comecei a querer viver. Provavelmente aquela foto ali, aquela foto eu também estava já pensando. No dia que eu tirei essa foto, eu já estava pensando em retornar os estudos para o Enem. Aquela foto de 2019, com depressão. Eu tirei essa foto porque eu tinha que colocar ela, se eu não me engano, em algum site lá que pedia foto, né, não sei se era o site do INEP, para poder fazer a inscrição do Enem. E acabou que eu não fiz o Enem nesse ano de 2018, mas eu coloquei lá. E eu salvei essa foto, porque eu falava assim, essa não sou eu. Isso aqui é um resultado, essa aparência é resultado de tristezas, então você não pode aceitar. Eu sabia que um dia eu ia mudar. Eu tinha convicção dentro de mim. E veio a restituição. Aí eu registrei essas fotos, mostrando eu na frente da faculdade daqui de Campos. Eu estava muito feliz esse dia com esse caderno aqui, tinha escrito a maneira como eu ia estudar, o copo que eu recebi quando eu fui encomendar o jaleco, o novo jaleco, né, porque eu tinha tirado a foto com o jaleco velho, que nem cabia em minha imagem, de tão inchado que eu estava, tinha engordado bastante, por conta de remédios, tudo, mas hoje, graças a Deus, não tomo antidepressivo mais, não tomo nenhum remédio controlado. Tudo isso ficou no passado, já tem anos, tá? Já tem uns bom tempo, não sei se tem 8 anos, 7, que eu não tomo mais nenhum remédio, mas tem bastante tempo. Então agora vamos ao que interessa, ainda mais, assim, não que isso não fosse interessante, mas no sentido a fundo da palavra de frustração, né? Conta um pouquinho da minha história para vocês se motivarem, para vocês também poderem dividir comigo, se vocês quiserem, um pouco da história de vocês, se quiserem desabafar, pode também deixar comentários aqui, falando as coisas que vocês quiserem. Então, o que é frustração? É um estado de espírito. Para mim, é um estado de espírito, de acordo com o que Deus me revelou. Não é apenas um sentimento negativo, é um conjunto de fatores que vai te levando para baixo, que vai te tirando da sua verdadeira essência, tá? Então, frustração pode ser de várias formas, né? Pode ser em qualquer área da nossa vida, sentimental, financeira, familiar. É você lutar por algo e nunca ter resultado, nunca ter vitória. Ou você luta por algo, você consegue por um momento, daqui a pouco você perde. E aí isso vai te gerando uma frustração, um sentimento de fracasso, de derrota. Parece que você nunca vai conseguir. E quais são os sintomas? Normalmente assim, né? Então aqui eu listei alguns sintomas, só que aqui hoje não é o foco. O foco da nossa mentoria não é falar da psicologia, mas tem esses sintomas que são comuns, né? Que foram comuns na minha trajetória, que foi irritabilidade, impaciência, eu tinha muito cansaço, nervosismo, o desânimo, desmotivação, isso aí era principal. Ansiedade, estresse, que você quer resolver e não consegue, não sabe como. A raiva, a agressividade, o sentimento de impotência, o isolamento, isso foi muito marcante na minha trajetória. Então, foi difícil, foi uma parte bem difícil de tratar. O tédio e a solidão. Então, tudo isso aí fizeram parte da minha trajetória rumo à faculdade, ao retorno, né? Tanto rumo à faculdade de medicina, eu também já estava acostumado com o isolamento, com a solidão. Então, tudo isso foram marcas que ficaram bem marcadas, assim, bem
bem latentes em mim. Então, eu tive que ainda trabalhar durante a faculdade, porque eu já estava acostumada a ficar sempre sozinha. Então, isso não é saudável, né? E aqui, eu venho trazer para vocês também o diagnóstico. Como se diagnosticar? Como verificar se você realmente está frustrado? Então, assim, como saber se isso realmente está acontecendo com você? Porque às vezes a pessoa não sabe que está frustrada. Às vezes, acha que é normal da caminhada, mas às vezes você já vem, né, de anos de fracasso, de derrota, vamos dizer assim, né? Você não vê resultado nenhum, você não vê evolução, que aí você só fica com se estiver negativo, você até consegue ter sua rotina normal, você consegue trabalhar, fazer as coisas. Mas é preciso cuidar enquanto está no início. Se você descobre já no início, você já combate muito mais rápido. Você já consegue acabar com essa situação logo. Então, o que a Bíblia traz para a gente em relação ao diagnóstico? Em 2 Coríntios 13, 5, ele diz o quê? Deus diz para a gente: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Então, o primeiro passo é você se examinar. O primeiro passo é você saber o que está dentro do seu coração, é você verificar quais são os sentimentos que têm sido constantes, que têm sido mais tempo presente em você. Quais são os pensamentos que mais habitam na sua mente? São pensamentos de tristeza, de felicidade, de futuro, de esperança. Então, examine-se. Aí depois, outra situação que Jesus, né, lá em Mateus 11, diz para a gente: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aqui, mais outra forma de você verificar. Veja se você anda muito ansioso, se você anda muito inquieto, está com a alma triste, abatida. Então, isso é Deus te chamando para você entrar no descanso dele. Então, o primeiro passo é você se examinar. Segundo, entregar toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação para quem pode curar, para quem pode tratar. Não é você ficar reclamando do problema com seus parentes, com seus amigos, porque eles não têm um remédio certo para sua alma. Não vai curar. Você vai estar sempre se queixando. Então, examine-se, veja o que anda tendo, o que anda se passando de você e apresente para Deus. E aí depois, Deus também me revelou em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você precisa dar o quê? Passos de fé. O primeiro passo é você crer que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, você se entregar a Ele, porque aí você vai passar a viver uma vida debaixo da direção dele. Então, ainda que você passe por lutas, você vai saber certinho aonde você tem que chegar. Você não vai ficar lutando assim pro vento, como eu vivia. No início da caminhada com a medicina, eu estava com Deus de mãos dadas. Daqui a pouco fui me cansando, chegando quase perto da aprovação, eu já estava soltando a mão de Deus assim. Já não estava aguentando mais, vou para Petrópolis. Vou me virar do meu jeito, não vou olhar mais para a Bíblia, já não vou olhar mais para nada. E aí foi aí que deu tudo errado. Então vale a pena lutar, vale a pena você buscar a direção certa em Deus. Não vale a pena você ficar aí tentando do seu jeito, sabe, consertar as coisas do seu jeito, que não vai dar certo. Você vai se frustrar de novo. Então, como vencer a frustração? Como tirar isso de você? Primeiro, como naquele versículo, identificar a causa. Você precisa se examinar, primeiro. Da onde está partindo essa frustração? Eu realmente estou frustrado por conta das reprovações que eu tive durante esse tempo? Por conta de não ter passado ainda no vestibular? Ou é por conta de algum trauma do passado, alguma situação que você não está resolvido na vida sentimental? Às vezes tem outras causas. Então você tem que conhecer a você mesmo. Tudo parte do autoconhecimento. O próprio Jesus falava. Não tem como
ele curar você, ele me curar, se eu não disser para ele, não mostrar para ele aqui, Senhor, meu coração está ferido, porque eu não estou mais suportando esse sonho dentro de mim. Eu não estou sabendo como resolver. Me ajuda. Mas você tem que mostrar para ele aonde dói. Porque ele é o médico dos médicos, né? Então ele vai tratar a sua alma. A parte que a medicina não entra, tá? Então, em primeiro lugar, identifique a causa, identifique-se, reconheça, se autoconheça. E segundo, apresente a Deus a sua causa, apresente a Ele o que está acontecendo em relação ao seu sonho, em relação à sua caminhada com a medicina. E três, viver de fé em fé, porque como não tem como, não é possível agradar a Ele sem fé, então você deu os seus pequenos passos de fé, que são quais? Agir. Você pegar a palavra e praticar. Comece a agir em prol desse objetivo. Ou seja, você está cheio de frustração, você está cheio de derrotas, você está pesado, mas você está ali, continua estudando. É você já não aguentar mais a sua faculdade, por exemplo. É você estar lá já, às vezes você já passou, já está dentro da faculdade, você não está suportando mais, mas você permanece ali, com calma, fazendo a vontade de Deus, esperando Ele vir com renovo, com a paz, esperando Ele trazer resposta. É você não tomar atitudes precipitadas. Isso tudo é fé. Tá bom? E um exercício que eu quero deixar para você hoje, que me ajudou muito, foi a caixinha do alto amor. Porque a gente tem que se amar acima de todas as coisas, né? Abaixo de Deus, claro. Acima de todas as coisas que eu digo assim, acima dessas as coisas terrenas, né? Acima dos nossos sonhos. Porque você não é o seu sonho. Eu custei a entender isso. Que eu não era medicina. A minha vida não era só isso. Eu tinha mais coisas para viver. Eu ia ter, no futuro, eu ia ter relacionamentos. Eu teria outras coisas para cuidar, trabalho, amigos. Eu tenho família. Então, eu tenho animais. Então, assim, é para você entender que você está além do seu título, tá? Porque às vezes a gente fica tão cego querendo conquistar, que se perde nessa caminhada. É muito fácil se perder. É muito fácil mesmo. Então você precisa estar sempre em constante exercício. Então, além de você se manter ativo, em atividade, buscando a Deus, buscando a direção dele, registrando o seu processo de evolução, além de você estar fazendo isso tudo, é importante você praticar atividades que te lembrem quem você é, qual é a sua verdadeira identidade, tá bom? Em Cristo, para você não se perder diante das dificuldades. Então foi o que eu fiz. Eu passei por vários percalços durante a faculdade também, lutas internas, e eu fiz, no momento de maior dor, de maior cansaço, quando eu cheguei no meu limite, eu fiz essa caixinha, e ali eu listei, eu peguei vários pedacinhos de papel e fui escrevendo as minhas qualidades, fui escrevendo conquistas internas que eu já havia conseguido, por exemplo, sair do isolamento, algumas coisas que eu tinha conseguido fazer. Então, tudo isso eu fui botando nos papeizinhos. Tudo que tinha a ver com a minha vida, tudo que mostrava, tudo que me fazia lembrar quem eu sou. Eu escrevi em cada papelzinho e ia guardando essa caixinha. Para todas as vezes, pode ser caixa do tamanho que você quiser, mas tira esse momento para você. Que inclusive eu fiz isso no hospital, numa aula que a gente foi ter prática de visita. Só para visitar, para conversar um pouco com o paciente. Ali não era para receitar, não. Ali não era para fazer consulta ainda. Era só para conversar com o paciente. A gente estava conversando com a paciente que estava internada. E a gente foi tentar dar um ânimo a ela, foi deixar ela desabafar com a gente. E aí eu levei essa proposta do grupo. Eu estava com mais dois integrantes, dois colegas de turma. Eu levei essa proposta. Vamos levar então um exercício que ela possa fazer ali na hora com a gente. Uma coisa que é mais, assim, para estimular a mente, né? O lado psicológico da pessoa também, porque a saúde mental é muito importante, né? Você sabe. Então, além de você estar cuidando da sua vida espiritual, você cuidar da sua mente, você se amar. Então, por isso que a caixinha do alto amor, você lembrar de tudo que você é, tá, gente? Para vocês não se perderem. E aqui eu deixo, então, uma última palavra que para encerrar essa mentoria, para vocês se fortalecerem espiritualmente, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra inimigos terrenos, a gente não tem
Não tem que lutar contra o seu irmão, contra a pessoa que você sabe que não gosta de você. Você não tem que lutar contra ninguém. Você tem que lutar espiritualmente. Que a nossa guerra, você sabe qual é, muito bem. Você que é cristão já conhece. Então, em Lucas 6,48, a casa construída sobre a rocha. Aqui já dá uma pista, né? Não é nem direta, aqui está bem direto. Essa palavra é uma parábolazinha, mas que dá para você entender diretamente que quando você se pauta na palavra de Deus, você está colocando a sua vida firme na rocha. Então, a casa sobre a rocha é a sua vida. A casa representa você. Você firmado na rocha, que é a palavra de Deus. E para você estar firmado, você precisa do Espírito Santo. Porque senão você vai estar sempre caindo e levantando. Você nunca vai estar firmado. Então você precisa se esvaziar. Você precisa conhecer mais a fundo para ele te mostrar. Porque com cada um, ele fala de uma forma. Para que faça sentido para você. Então, como vencer a frustração, você já entendeu o passo a passo. Agora, como se manter firme contra ela. Aí você tem que fazer os exercícios, né, diários, como já foram falados, as coisas que você precisa praticar. E também se firmar na palavra de Deus. Só assim você vai se manter constante. A constância vem da nossa vida reta com Deus. Tá bom? Então, a casa construída sobre a rocha ela é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, ou seja, naquela vida, a casa somos nós. E não a pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Ou seja, se a pessoa já está firme com Deus, já sabe quem Ele é, Ele já revelou para ela a sua verdadeira identidade. Acabou, ela já se conhece, né, mentalmente, já conhece os próprios comportamentos. Por isso que Ele diz tanto, conheça-te a ti mesmo. Porque aí na hora das dificuldades, na hora que vem os levantes do inimigo, das situações complicadas, da tristeza, da ansiedade, você sabe a quem recorrer em primeiro lugar e você sabe como você se comporta. Você conhece os seus comportamentos. Você sabe aquilo que é seu e aquilo que não é seu. Então, o comportamento que não é comum de haver em você, você já logo vai identificar. Porque você já se conhece, entendeu? E aí você vai saber como combater esse mau comportamento. Esse mau espírito que vem, espírito de desânimo, sabe? De cansaço. Você sabe que você não é uma pessoa desse jeito. Que isso aí é uma fase que você está passando. Então, firme-se em Deus para você ter todas as respostas e o direcionamento reto, como Ele deseja. E aí sim você vai ser imune. Você vai estar blindado contra a frustração. Você vai estar sempre em movimento. Você pode ter tristezas? Pode. Desânimos? Pode. Mas você não vai paralisar na frustração. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. E se você quiser participar da próxima mentoria, que vai acontecer no dia 7 de fevereiro, é só mandar uma mensagem para mim aqui no YouTube ou no meu Instagram. Tá bom? E vamos combater esse gigante maldito que é chamado de frustração. Porque, assim, tudo que se levanta para nos paralisar, na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, são vistos como o quê? Como gigantes. Né? Porque na época costumava-se ter muitos gigantes, né, para combater o povo de Deus. Você lembra da história de Davi, muito bem, né? E ele, pequenininho, não tinha grandes recursos, mas ele tinha uma fé gigante. Então, o tamanho daquele gigante para ele, perto dele, não era nada. Ele era corajoso. Então, seja forte e corajoso para enfrentar essa situação que você está vivendo agora. Porque às vezes você já está formado, você já se formou em medicina, você realizou o seu sonho, mas você se encontra cansado, você se encontra batido, sabe? Você não sabe se vai para frente, para trás. Tem muita gente que termina a faculdade e fica assim. Não sabe se faz residência, se fica só, né, dando uns plantõezinhos, concluindo geral e acabou. Já não tem mais aquele amor pela medicina. Às vezes, o que mais está faltando aí, às vezes não, na maioria das vezes. O que falta aí é o que? O relacionamento com Deus. Porque ele, o nosso renovo é ele. Então, essa mentoria vai ser toda com base na palavra de Deus. Vocês já puderam ver. Então, eu desejo que vocês possam participar com a gente. E quero dizer também que, independente da situação que você esteja passando agora, existe um final feliz.
para a sua história. Existe um final feliz. Eu tive um final feliz na minha caminhada de vestibulares. Com todo aquele peso, eu continuei caminhando, eu continuei seguindo em frente, igual Abraão, indo, sabe, sem saber para aonde que ia chegar, mas estava ali seguindo a voz de Deus, vamos embora, continuar, que um dia ele vai mostrar o caminho, um dia ele vai abrir um portal ali e eu vou saber para onde eu tenho que ir. Mas que quando não vem a resposta, continue respondendo ativo, tá bom? Que Deus quer te abençoar. Então, que esse vídeo possa falar grandemente com você, fortemente. Deus te abençoe e nos vemos em breve.